Olá, meu nome é Maíra Okada de Oliveira, sou neuropsicóloga e hoje eu queria contar um pouquinho para vocês o que é uma avaliação neuropsicológica, uma avaliação cognitiva. A avaliação cognitiva consiste em a gente entender o que o paciente traz como um déficit quando ele vem para o nosso consultório, quando ele vem para o nosso atendimento e a gente faz como se a gente coletasse dados do funcionamento desse paciente. A gente faz isso através de testes, que é a chamada avaliação neuropsicológica ou avaliação cognitiva. A gente quer entender como que está a cognição do nosso paciente. A gente aplica testes, os testes geralmente são voltados à atenção, à memória, à função executiva, à linguagem, à visoconstrução, visopercepção desse paciente. A partir do momento que a gente aplica o teste, a gente faz uma anamnese, onde a gente vai questionar o funcionamento de vida dele, qual que é a queixa que ele traz, qual que é a queixa que o cuidador, ou o acompanhante, ou a pessoa que vive com ele, ou a pessoa que trouxe ele ao consultório, ou o próprio paciente traz uma queixa que ele pode dizer, não estou mais funcionando como eu funcionava antes, minha produção caiu, eu esqueço coisas, esqueço palavras, e a gente vai juntando todos esses dados para a gente construir uma avaliação cognitiva. E a partir disso a gente escolhe e seleciona os testes que a gente vai usar para medir o funcionamento desse paciente. Toda bateria a gente aplica, então, teste de atenção, são testes que são, em geral, tem uma normativa da população que a gente está atendendo. Se a gente está no Brasil, a gente tem que aplicar testes que estão adaptados à cultura brasileira, que foram normatizados àquela população. A gente tem que lembrar que existe testes que é para idoso, e teste para adulto e teste para criança. A gente tem que aplicar naquele paciente, se a gente está falando com um paciente idoso, a gente aplica o teste designado à idade daquele paciente. E quando a gente corrigir, que depois que a gente faz toda a avaliação, a gente aplica toda a bateria, a gente corrige os testes, a gente vai comparar ele com a normativa daquela população. A gente olha, existe um manual, existe uma tabela, onde a gente vai olhar como o meu paciente que eu acabei de atender está dentro daquela tabela. Então, um exemplo, eu atendi o senhor João, ele fez 10 pontos. Quando eu vou olhar na tabela, eu vejo que a população, em geral, fez 20 pontos. E 10 pontos está um pouco abaixo do que a gente esperava para a idade e escolaridade dele. Então, a gente consegue entender um pouquinho que o senhor João está com déficit daquela função, tarefa de atenção. Eu vou aplicar mais de que um teste, e para a gente ter certeza exatamente, porque às vezes o seu João, naquela tarefa, ele se distraiu, ele pode ter tido um problema de compreensão naquela tarefa. Então, em geral, a gente faz 2, 3 testes da mesma função para conseguir avaliar. Isso numa avaliação ideal. Às vezes a gente não tem tempo, e nem por ser uma demanda muito grande, geralmente uma avaliação ambulatorial num hospital, a gente tem um pouquinho menos de tempo para fazer esse tipo de avaliação completa, mas a gente tenta usar os melhores testes que sejam os mais fidedignos, que dão realmente o melhor resultado em relação àquilo que a gente quer avaliar. Essa é a função executiva, essa é a avaliação cognitiva. Quando a gente fez a avaliação, os neuropsicólogos, eles fazem um relatório de como está aquele paciente, onde a gente coloca todas as observações que a gente notou durante a avaliação e o resultado dos testes. Então, da mesma forma que eu falei que ele fez 10 quando ele deveria fazer 20, outros testes de memória, a gente vai fazer a mesma medida, memória, atenção, função executiva, linguagem, assim por diante, e aí a gente vai entender quais são quais funções o seu João não está muito bem ou está muito bem. Tendo essa noção, a gente auxilia o médico no diagnóstico do seu João. A gente vai conseguir falar, olha, a memória não está muito boa, a atenção não está muito boa. Dentre as opções que a gente tem de demência, de comprometimento cognitivo, qual que ele se encaixaria mais? Qual que seria mais de acordo com a história que ele contou, de acordo com o relatório que a gente fez? Qual seria então o diagnóstico do senhor João? E aí a gente auxilia o médico
nesse sentido de dar o diagnóstico e a melhor conduta para aquele paciente.